Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Estamos hoje com um super conteúdo para você aqui, um bate-papo com quem tá com a mão na massa, diretamente das trincheiras, para falar para você o que funciona, o que mais está dando certo sobre inteligência artificial, o que é uma furada, pontos que você tem que ficar atento aí para não perder tempo, dinheiro e não ter problema com a AB. Então, estou aqui com um convidado de peso, doutor Rafael. Fica à vontade também para se apresentar. Eu acredito que todo mundo que me acompanha, talvez já te acompanhe também, mas só para garantir que tá todo mundo por dentro aí, fica à vontade para se apresentar para a galera aí e a gente já começa esse bate-papo aqui. Maravilha, Jean. Muito obrigado pelo convite para estar fazendo esse bate-papo contigo hoje para falar de um tema de tão relevância para a advocacia, para o mundo, né? Falar de inteligência artificial nos dias atuais é meio que chover no molhado, mas é necessário que o advogado saiba como ele deve usar, de qual maneira responsável, ética, respeitando a proteção de dados e como ele pode, disso tudo, extrair resultados para a sua advocacia. E hoje a gente vai abrir aqui uma caixinha de ferramentas, mas para quem ainda não me conhece, eu sou Rafael Cardoso, advogado aí na militância do digital, especialista em marketing jurídico e agora, mais recentemente, em inteligência artificial aplicada a escritórios de advocacia. E venho aí militando, mostrando uma advocacia disruptiva, uma advocacia que entende esse novo mercado, essa nova forma de se posicionar, para que você possa ter uma liberdade, uma advocacia respeitada, uma advocacia valorizada. E é muito bom estar em um canal, em um programa como esse, você que é um grande líder dessa advocacia que pensa diferente, que pensa fora da caixinha, e com certeza hoje a gente vai jogar duro aqui nesses temas de hoje. Maravilha, maravilha. Vamos ver se a gente concorda, se a gente discorda também, não tem problema nenhum, né? A ideia é fazer um debate aqui, a gente pode ficar pro mesmo lado ou não. Vamos ver, mas já que parabenizo você que está assistindo, que está acompanhando. Isso é um grande sinal que você está interessado em colocar sempre a sua advocacia nos trilhos do futuro, talvez a forma que está rodando hoje o seu escritório, você sabe que pode mais, pode melhorar, então parabéns para você que está acompanhando aqui. Não vamos decepcionar, vamos trazer muito conteúdo, mão na massa, coisa muito interessante aqui para você. E gostaria de começar esse papo aqui falando os benefícios da aplicação da inteligência artificial naquele atendimento inicial do cliente, que aqui do nosso lado é onde a gente vê a grande dor do advogado, de falar com o cliente curioso, perfil de defensoria pública. Fiz o marketing, mas só gera lead desqualificado, chama a pessoa, ela não responde, né? E a inteligência artificial caiu assim como uma luva, porque o que a gente percebeu? Cerca de 80% dos contratos na advocacia, vindo de indicações da internet, a pessoa viu um anúncio no Google, um conteúdo no YouTube, ou até mesmo um anúncio na rede social, enfim, quando o cliente procura o escritório através das mídias digitais, a gente percebeu que 80% dos contratos são fechados após 5 tentativas de contato, ou 5 pontos de contato. E na prática, 90% dos escritórios de advocacia tentam apenas 3 vezes. É o famoso: Olá, pois não, como posso te ajudar? Tentativa número um. Depois, no outro dia, ainda tem interesse, não tive retorno aqui. E o caso assim que já estaria até de parabéns, seria uma terceira tentativa de: acredito que o problema já tenha sido resolvido, se tiver interesse, nos procure. Afinal, o cliente tem que demonstrar um pouquinho de interesse, né? O caso é dele, né? E aí já coloca uma etiqueta lá como curioso, desqualificado. E na verdade não é bem assim. A gente tem os dados ali, 80% dos negócios são fechados a partir da quinta. A partir da quinta significa quinta, oitava, décima segunda interação, e os advogados tentam três e já falam: esse marketing não funcionou. E a inteligência artificial caiu como uma luva, porque é possível que chame novamente de forma automática, de manhã, de tarde, 5, 8, 10 vezes, quantas vezes o escritório quiser configurar, fazendo o famoso follow-up, o acompanhamento. E me impressionou o tanto de caso que o cliente volta a conversar. Que ele fala que estava no hospital com imprevisto, que ele estava trabalhando e não estava conseguindo responder, que estava no horário de expediente e aí o chefe chegava bem na hora, ou ele estava no trânsito e não conseguiria responder. E até uma questão de ego, mexe muito no ego do advogado também, né? De como assim, ousa visualizar e não responder a mensagem do grande superior doutor bacharel aqui, né? E mexe no ego também. E assim, foi impressionante o tanto de tempo
E, lógico, muitos não respondiam após 5, 8 tentativas de contato. Então, tanto de tempo economizado com pessoas que não respondem, e já fazendo essa triagem inicial, para saber idade, se tem direito, se já tem o laudo para o cliente, o advogado, né? O nosso cliente, no caso, só chegar ali e falar, ó, fala com essa galera aqui que está respondendo, que já enviou o laudo, que já passou pelas perguntas básicas aqui. Então, assim, eu vejo uma. Substitui um pré-vendedor tranquilamente. Então, e é muito mais barato que um pré-vendedor. Então, essa aplicação no escritório de advocacia hoje, para que lida com um volume muito grande de contatos, para atender sempre de forma padronizada, não conforme o humor do dia, né? Sempre com o mesmo script, com o mesmo tom de voz, com o mesmo procedimento, né? Isso foi um ganho gigante, assim, e isso aí é sem volta, né? E queria ver de você, doutor Rafael, se você concorda com esses ganhos, com esse benefício, se você vê alguma outra aplicação também da inteligência artificial que tem feito a diferença aí para os escritórios. Perfeito. Quando a gente fala dessa lógica de um problema crônico de setor comercial em escritório de advocacia, parte muito daquela premissa do problema daquela pessoa que está comandando aquele escritório não enxergar tanto como empresa, né? Então, às vezes, a busca é muito intensa de melhorar o marketing, de se posicionar, fazer o orgânico bacana, fazer o tráfego pago mais intenso ainda. E aí ele começa a entender que se ele não tiver um setor comercial muito bem estruturado, não adianta o bom marketing funcionar, porque esses leads não vão ficar girando internamente ali, né? Então existe um grande problema. Eu trato isso muito com meus escritórios de mentoria, que eu assessoro, e eu falo, olha, eu sei que você quer marketing, mas bora dar uma olhada para o setor comercial, deixa eu ver como é que tá aqui. E quando vem assim, é a secretária que atende. E a secretária não tem conhecimento jurídico nenhum. E aí acontece esse problema que você bem pontuou, Jean, do problema da qualificação, do problema da triagem. Começa a apontar os leads desqualificados que vêm do marketing, mas na verdade não soube nem conduzir a conversa. Então chega um lead do marketing e manda oi. Aí a secretária responde oi. E aí, É, lógico que aquele lead vai sumir, aquele lead ele já achou outros advogados que foram mais intencionais, assertivos. Então, analisando primeiro dentro desse contexto, e entendendo que a advocacia precisa se atentar a todo esse ecossistema que é cada setor, setor comercial, setor pós-comercial, o setor de marketing, o jurídico, o de suporte, enfim. Analisando todo esse ecossistema, essa organização viva que é o escritório, você consegue pensar melhor no negócio. E aí, a gente já introduzindo a inteligência artificial, através dessa mentalidade, você começa a enxergar onde eu posso inserir IAs dentro de cada setorzinho desse. E para trabalhar dentro do setor comercial, você tem essas duas possibilidades. A primeira, a possibilidade de você treinar, por exemplo, um assistente GPT. Eu tenho um assistente que eu posso disponibilizar para a tua galera aqui. A gente deixa aqui legal. nos comentários, né, na Boa. descrição, esse assistente do comercial, onde você pode entregar ele agora, do jeito que está, para a pessoa que atende os clientes do seu escritório, e ela pode tirar qualquer dúvida, pedir qualquer tipo de resposta, porque ele é super treinado para quebrar objeções, montar propostas de honorários, tudo, do setor comercial. Então você pode ter uma solução dessa, que inicialmente, para escritórios que atuam de maneira amadora, tinha uma solução bacana. Uma solução mais avançada é a implementação de agentes, juntamente com SDR, que é ali fazer o quê? A triagem inicial, um agente independente, que não tem ali uma supervisão direta de um ser humano, vai conversar com o lead, vai identificar se o lead é qualificado para aquele funil de onde ele veio, ou se ele é desqualificado onde ele vai para outro funil. Então, por exemplo, pensem aqui comigo numa cadeia de agentes, dentro de um escritório que atende previdência, trabalho e família, ou consumidor, que é a maioria de todo mundo, né? Hoje em dia a gente trabalha com alguns desses nichos. Vai chegar um lead aqui em cima, um agente vai atender esse lead. Esse agente de atendimento desse lead vai fazer a qualificação dele para entender se ele vai passar para o setor de previdência, para o setor trabalhista ou para o setor consumerista. Ou desqualificar o lead por completo. Que aí você pode pensar outra estratégia de parceria, enfim. E quando desce o direcionamento, já passa para outro agente comandar, o outro agente treinado, né? Comandar essa etapa. Então você pode hoje estruturar um setor comercial, e é um excelente investimento que você pode fazer, com agentes bem treinados, porque isso vai facilitar. E esse dado que você trouxe é muito importante, já que os leads normalmente tendem a fechar a partir do quinto contato. E esse dado eu não tenho, não sei se você tem, mas
é cada vez mais, quanto mais rápido você responder, maior a chance de conversão, porque demorou 1 hora, ele já achou outro. Sim, isso aí a fonte desse estudo é o insidesales.com. Um retorno em até 5 minutos aumenta a chance de fechamento de contrato em até 100 vezes. É um Olha número muito só. significativo. E a gente vê que até é um caso curioso, não sei se você já percebeu isso aí, mas a gente já viu para vários clientes e para nós mesmos. A gente tinha, para nós, eu vou pegar esse, eu não posso abrir Uhum, de clientes, mas o meu número eu posso abrir, não tem problema. A gente estava perfeito. fazendo algumas campanhas no Meta para oferecer os serviços de assessoria de marketing, assessoria comercial para os advogados, beleza? E aí tava ocorrendo leads ali a R$ 20, com o tempo foi encarecendo, né? Vai pulindo, vai ficando um lead mais caro, mas ele é o mais barato no fim das contas, porque ele tem o perfil comprador. Então não adianta eu pagar barato no lead e ele não comprar. Então esse é o lead mais caro que tem, né? E aí o nosso lead já estava chegando na casa dos R$ 30 via Meta. E quando a gente implementou inteligência artificial para nós, isso já faz um bom tempo, né? É, foi radical a queda. De repente, R$ 11 o lead. A gente falou, ué, o Cara, que aconteceu? De 30 caiu para 11. E aí, na semana seguinte, se manteve 11, 12. Falou, ué, o que aconteceu? E aí, a gente tem, lógico, um acesso diferenciado à meta, e a gente confirmou essas informações com eles. O nosso anúncio já estava aparecendo. Responde rapidamente. Então, olha o só. uso de inteligência artificial, para você ver, para responder rápido, diminuiu em praticamente ali 70, sem erro ali, 70% o custo de marketing. Então, quando eu tinha que investir 3 mil, agora investindo 1.000, eu tenho o mesmo resultado em marketing. Então, barateou o investimento em marketing. Claro que daí o que que a gente fez? Ah, economizei 2 mil? Muito contrário, pé no acelerador, né? Sem sombra de dúvida. Aproveitar essa promoção. Então, isso foi uma coisa bem prática que eu quase não vejo ninguém comentando. Em outros clientes, a gente viu essa, não necessariamente em 70%, mas melhora de 50%, 30%, por causa de responder rapidamente, porque afinal das contas, o Meta, o Google é assim também, ele quer dar sempre uma boa experiência pro cliente, pro usuário da plataforma. Se eu começo a clicar nos anúncios e eles são ruins, eu paro de usar o Instagram, eu paro de usar a pesquisa no Google e clicar no patrocinado, porque os patrocinados sempre são ruins, é um tiro no próprio pé. Então, ao fornecer essa experiência de já responder rápido, e Instagram e Meta é a mesma empresa, eles têm todos esses dados, né? Ele fala, poxa, esse anunciante aí tá dando uma experiência legal. Então, quer saber? Ao invés de cobrar 30, eu vou cobrar 11. Tá muito bom essa experiência, né? Então, baratear o custo no marketing é uma coisa que eu vejo pouca gente falar, né? Não sei se já tinha ouvido falar sobre isso aí, mas é uma coisa que a gente tem visto na prática aí e já paga o investimento em é, qualquer ferramenta de automação nesse sentido, né? Com certeza. Eu vejo pouca gente falar sobre isso e essa visão do momento de agora e antever os próximos passos é essencial para nós advogados que estamos no mercado também e a gente que coordena escritórios, porque as modificações, elas acontecem o tempo inteiro. Por exemplo, eu estava vendo alguns aplicativos que estavam transcrevendo áudios de WhatsApp, né, para dentro do tráfego, até para acelerar, porque às vezes tem cliente que manda áudio e você tinha que ali pegar alguma forma para transcrever, enfim. E esses aplicativos estavam ali cobrando seus valores, tava bacana. E eu tava pensando que eu falo, em algum momento a Meta vai lançar a própria transcrição dentro do próprio sistema. E esses organismos, eles precisam se atever a isso. Foi dito certo. A Meta foi e lançou a transcrição dos áudios. Então essas empresas, muito provavelmente, vão sofrer com isso. E assim vem acontecendo, né? Eu acho que tem muita campanha alarmista com questão de social media que vai deixar de existir. Até a própria agora, o que o Mark Zuckerberg diz que futuramente os anúncios feitos por IA vão ser agora, você só vai pedir e vai sair tudo feito por IA, conforme. A forma, por exemplo, uma coisa que tem me chamado a atenção, o, quando a gente fala de marketing, inevitavelmente a gente fala de e-commerce. Até a forma do usuário se comportar com o e-commerce agora vai mudar. Porque antigamente você ia no site, você procurava, você fazia a sua sondagem. Agora, na nova função do ChatGPT que está chegando aí, você já pode cadastrar seu cartão de crédito, você vai solicitar o que você quer,
qual a faixa de preço que você quer, analisar, mandar analisar as avaliações e o próprio agente do GPT pode fazer a compra para você sem você sequer pisar em um site desse. Então perceba como o e-commerce, como essas lojas precisam agora não só pensar como aquela integração pode agradar o agente GPT que vai lá dentro fazer a busca. E Sim. isso é uma mudança completa, uma mudança comportamental que a gente está sofrendo com a inteligência artificial. E é por isso que a gente tem que antever e começar a ter um senso crítico, né? E sair aquela coisa, né, que chega até chato. Ah, vai substituir o advogado, né? Vai não sei o quê. Não sei. E aí a gente já está É, num passo além. A gente já está num passo é, além. exatamente. Até isso que você falou, os e-commerces, né, as lojas virtuais, eles investiam pesado. Até fora do Brasil é muito mais comum o investimento em marketing digital. Talvez uma fatia ali de 70% seja em SEO, três letrinhas, né? SEO, que é essa otimização para mecanismos de buscas. E agora o que a gente está vendo é uma manobra de GEO, que é generativo, né? Para essas ferramentas de ChatGPT, como que você poderia ser linkado, referenciado nessas ferramentas. E é uma manobra que a advocacia, tem que acompanhar. Então, a gente precisa se adaptar, considerar essa jornada do cliente, todo esse caminho que o cliente percorre para contratar o escritório de advocacia, e isso tem que ser considerado. E uma coisa muito interessante que você falou, que talvez o gestor de tráfego, a pessoa que faz os anúncios ali, tá com os dias contados, né? Porque vai ser meio que tudo automático. E eu preciso confessar para você que, de fato, a gente trabalha com isso já desde 2011 e a gente tá vendo cada vez mais a ferramenta, tanto o Google quanto o Meta, e tirando controle da nossa mão a cada dia. A gente ensinou muito bem eles ao longo desses anos o que que é uma campanha que dá certo, o que que é uma campanha que não dá certo, e eles aprenderam. E então, muitas coisas que a gente tinha acesso de segmentação no passado, por cargos, por questões muito específicas, técnicas, isso aí já, ó, adeus. E em contato com o Meta, eles falaram, ó, a cada dia vai ficar com menos controle para você. Vai ser exatamente isso. Quero anunciar isso, quero anunciar, saindo um pouco da advocacia, Sim, sim. reparo de tela de celular e te vira meta para encontrar. Ele sabe quem que tá com a tela quebrada, porque ele escuta as conversas. Ah, quebrou minha tela de celular, não acredito. Pronto, cliente. Pode exibir agora um anúncio de tela quebrada para ele. E ele usa iPhone, então é de iPhone mesmo, né? Eu já sei o que você vende, quem tá precisando, eu vou fazer essa conexão, essa ponte entre vocês. Só que aí qual que vai ser a moral da história? Uma coisa que os advogados a gente sempre bate na tecla. Cadê teu CRM? Você não está usando o CRM, você está só ali no WhatsApp marcando como lido, não lido, usando etiquetinha. E o grande pulo do gato nisso aí vai ser quem devolver a informação de volta para a plataforma. Gerou 1.000 leads, bacana. Mas desses 1.000, quem que realmente foi interessante? Você tem que devolver essa informação de volta para a plataforma. E aí, com o CRM, avançou até uma etapa de qualificado, de potencial, não que você fechou o caso, mas tinha os critérios de qualificação, automaticamente, ao mover daquela etapa em diante, já pode dar esse sinal de volta para a plataforma, que aí ela entende, fala, ah, bom, você quer mais desses. Ah, beleza, deixa comigo, eu vou mais atrás desses camaradas. Então vai começar um jogo de dados. Então quem tiver mais dados vai sair na frente. Agora, quem está só ali no modo iniciante de dar um start numa campanha lá, manda para um WhatsApp, vamos ver o que que vai dar. Ah, vai dar bem mal, né? Vai falar, puxa, fiz lá e não deu certo, né? Mas se você não se adaptar a esse novo jogo do marketing, você vai ficar para trás. Aquele marketing amador que era só fazer uma campanha lá, turbinar e receber os contatos, isso aí, por essa falta de controle, vai ficar cada dia mais às cegas. Então, se você precisa se adaptar e deixar isso aí mais sofisticado também, com certeza. É a corrida ela é a corrida pelo ouro, né? A corrida pelas informações. A China e os Estados Unidos brigando cada vez É. mais por acesso a esses dados, invadindo cada vez mais o seio de intimidade nossa, né? É muito bom que você falar dessa questão do iPhone, por exemplo. Ontem eu estava no carro conversando com um amigo, falei, olha só, tive um limite aqui do meu Banco Inter aumentado consideravelmente. Aí ele falou, cara, que bom, porque o Banco Inter tem um shopping Inter que você pega um monte de coisa de cashback, e a gente vai fazer um investimento agora. Dá para você comprar tudo lá e a gente vai pegar um cashback bacana.
Jean, sem brincadeira, 10 segundos eu estava aqui no celular, chegou uma notificação do Banco Inter falando, olha, se você quiser usar o nosso shop, tem um crédito de R$ 50 aqui, só botar crediário 50. Eu falei, é Sim, impossível, é impossível. Então, está cada vez mais dentro do nosso seio, está ouvindo tudo, está exato. coletando todos os nossos dados. E você foi impecável quando fala que quem informar mais dados qualificados, sai na frente desse game. Isso aí é verdade. Esses tempos aí já aconteceu várias vezes isso aí comigo também. O mais recente, eu lembro, esses tempos eu falei de chinelo Rider. Falei, nossa, chinelo Rider ainda existe? Eu lembro do Rider, nunca mais vi Rider, né? De repente, fui navegar ali pela internet. Ah, não Raider, acredito. Raider, Raider. Eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então, é isso, né? Então, eu sou um lojista que vende Raider. Opa, tem um camarada que tá falando de Raider aí, mostra agora esse anúncio. Então, na advocacia, se a gente só focar em clientes que têm interesse nessa possibilidade de ganho ou nessa mitigação de dano, ele vai distribuir, vai panfletar de forma aleatória ali o seu anúncio, mas de fato, quem tem perfil para te contratar, se você não for dando essa devolutiva, vai ser esse desperdício de marketing, né, total, né? E até falando sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção, que você tinha comentado sobre a importância de estruturar o setor comercial. Aqui nos procuram muito para expandir a carteira de clientes, não quero mais depender de indicação, né? Vejo tantos advogados prosperando aí, quero uma fatia desse bolo aí também, né? E uma das coisas que a gente sempre bate na tecla é o seguinte: beleza, você quer delegar a geração de oportunidades, não quer se capacitar, não quer fazer um curso, não quer começar você mesmo fazendo campanhas, já quer terceirizar isso aí, beleza. Mas me diz uma coisa: você tem alguém dedicado no comercial? E aí os advogados falam: não, não, deixa que eu me viro, deixa que eu atendo aqui, né? E aí a gente sempre dá esse alerta. Para você fechar mais contratos através do marketing jurídico digital, é uma bicicleta. Tem duas rodinhas. Tem a rodinha do marketing, que ele vai gerar oportunidades, e já faça esse alinhamento. Se você, doutora que está nos escutando, acha que marketing digital, marketing jurídico vai te ajudar a fechar contratos, ou vai, na verdade, fechar contratos para você, lamento informar, ou na verdade não lamento, não. Fico muito feliz em trazer esse esclarecimento, que marketing não faz você fechar contrato. Marketing ele vai gerar oportunidades. Agora, pegando a outra rodinha da bicicleta, que é setor comercial estruturado, com técnica de atendimento, com CRM, fazendo follow-up, vencendo objeções, não sendo passivo, que o cliente fala, não, eu vou pensar lá, você fala, tudo bem, sigo à disposição, sendo é, profissional em vendas, aí você fecha contrato, porque quem fecha contrato é vendas, não é marketing. E aí não sei como que você percebe isso, Rafael. Se talvez marketing é um assunto muito novo, e aí depois que o pessoal descobre marketing, que daí que eles vão falar, puxa, então tinha esse tal de vendas também, né? Porque era acostumado o cliente sentar ali na sua mesa e não, sou um ótimo vendedor, sentou aqui, eu fecho, né? Mas, claro, né? Veio por indicação tete a tete ali, né? Só se você falar uma coisa muito errada, falou mal do É. partido político do cara que você achou que era de um e era de outro, falou mal do time dele, né? Do contrário, tá fechado, tá praticamente fechado. E aí os advogados vão pra internet, fazem uma campanha e tomam uma surra, né? Tomam uma surra porque não tem técnica comercial. Então, enfim, o que você tem visto aí, ou pode contribuir nesse sentido da importância do atendimento comercial? Quando eu comecei a falar de marketing lá em 2020, ainda nem tinha um provimento, né, que veio em 2021. Oi. E eu sempre, eu fui inclusive o primeiro presidente da comissão de marketing jurídico, eu consegui aqui junto à OAB criar a comissão de marketing jurídico depois da promulgação desse nosso provimento 205. E esses, principalmente os grandes escritórios, eles tinham essa resistência, né? Porque vem muito da nossa cultura, vem muito enraizado essa coisa de não mercantilizar, não mercantilizar, não mercantilizar, e aí ficam ligando ao marketing. Só que o marketing já existia há muito tempo, né? Vários advogados já faziam as suas produções de conteúdo, o marketing offline, né? Enfim. E a gente via esses grandes escritórios já meio que distantes disso. Não, meu ecossistema é muito forte, meu boca a boca já rende. Isso lá em 2020. Hoje, esses mesmos, eles sentiram tanto o impacto do fim do regionalismo para a universalidade do marketing de novos clientes, que, por exemplo, onde eu moro aqui na Bahia, no interior da Bahia, a gente tem 400 mil habitantes, é uma cidadezinha até grande. E a gente
percebe nitidamente que a forma de advogar mudou, porque a concorrência não é mais das cidades circunvizinhas ou daqui, é do Brasil todo, né? Esses dias eu estava litigando contra, defendendo uma empresa contra uma reclamante, quando eu olhei o advogado da reclamante para tentar um acordo, o advogado é do Acre. Ou seja, uma pessoa do interior da Bahia contratou um advogado do Acre, e provavelmente achou em algum anúncio, viu algum vídeo bacana e fez a contratação. Então, essa pluralidade faz com que os escritórios tiveram que se antenar muito como é que eles poderiam fazer marketing. Aí chega essa luta para, opa, peraí, contrato agência, tomo trauma de agência, saio de agência, tento sozinho, volto para uma agência, e aí eles vão É. tentando, até que hoje está meio que pacificado que você tem que fazer marketing. Aí entra para a segunda etapa da venda. E aí, meu irmão, aí para mim é o calo maior, porque o primeiro ponto, retomando o que você falou no início da sua fala, para mim é o principal, o ego. Então, por que eu vou ficar correndo atrás de cliente? Por que é que eu vou ficar correndo atrás de cliente? E aí, essa questão de ego está muito ligado a não entender a tua advocacia como empresa. Por quê? Não é você que corre, é alguém do seu setor comercial que vai correr atrás desse cliente, vamos assim por dizer, com Exato. muitas aspas. Né? Exato. Então, você sai dessa função de ficar ali fazendo todo esse gerenciamento de leads. E essa parte de vendas também vem enraizado, porque fica meio que aquela coisa, pô, como é que eu vou vender? Eu não sei vender, eu sei peticionar. Só quero peticionar. Eu sei peticionar e buscar jurisprudência. Essa é a minha vida. Minha vida é estressante assim mesmo, corrida, não tenho tempo para nada. E aí fica muito esse imbróglio. Então, eu vejo essa raiz acontecendo, mas eu vejo uma leve melhora, inclusive o aumento de eventos de gestão, o aumento de eventos de estruturação de escritórios de advocacia, coisas que antigamente era muito utopia, era sempre congressos e eventos técnicos, né, processuais, materiais, e esse aumento tem sido considerável e é bacana entender essa corrente da advocacia que está seguindo e a qual eu quero fazer parte, continuar fazendo parte para que a gente mude Ok. esse cenário da advocacia. Porque, ao meu ver, é uma, talvez não sei se há mais, mas talvez seja a mais lucrativa que nós temos nesse país. Só que, infelizmente, a mentalidade joga por água abaixo. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes o advogado ali na região dele já era muito conhecido, tal, mas aí vem uma nova safra de clientes, o cliente que tem pressa e ele quer sigilo, então ele não vai contar o problema dele para alguém para conseguir um telefone de advogado. E da mesma forma que ele procura um hotel na internet e segundo avaliações dos outros, ele toma uma decisão se aquilo lá é bom ou não. E da mesma forma que ele, por conta própria, se vira para agendar um médico. Eu quero o melhor da especialidade tal. Deixa eu ver o Instagram desse camarada, deixa eu ver se nessa percepção de quem é o melhor, quem vai ganhar. Porque uma coisa é você ser bom, um advogado bom. Mas e na percepção? Você está ganhando? Você está lá com uma ficha cadastral no Google com 0 avaliações e uma foto do escritório vazio que parece aluga-se? E o seu Instagram tá lá bloqueado, ou é um logotipo do escritório com postagens lá, parabéns, São Paulo, feliz dia da árvore, nessa percepção, nessa guerra de percepção de quem é o melhor advogado. Você tá ganhando ou tá perdendo? Então isso é muito importante. E aí muitos advogados que querem entrar no digital, isso é até engraçado. Eles falam assim, não, eu quero começar só mais aqui na minha cidade mesmo, eu sou aqui de Campinas, quero focar mais em Campinas. Eu falo, mas por quê? Não, porque eu já sinto uma segurança melhor aqui e tal. Só que eles não sabem que fica mais caro o anúncio, obviamente fica É. mais caro, porque quanto mais você filtra, fala, você quer só Campinas, você quer só aquela frutinha vermelha na ponta do pé ali, fica mais caro. E aí, ao abrir para mais regiões, né? Não necessariamente precisa ser todo o Brasil, mas já fica a dica: todo o Brasil vai ficar bem mais barato. É. Eles não sabem vencer a objeção de distância. Ah, é que a pessoa pergunta assim: onde fica seu escritório? Eu sou aqui do Piauí. Ah, você é de onde? Ah, eu sou de Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Não, ih, muito longe, né? E ele não sabe falar, né? Não, mas veja bem, tem certeza, né? Então não sabe vencer a objeção de distância, que é justamente comunicar para o cliente. E até se o cliente não fala nada e o DDD é de outro local, isso precisa ser antecipado. Não adianta você varrer para Precisa. debaixo do tapete e falar, não, vou ficar quietinho, acho que ele não vai nem perceber. É uma objeção, você precisa antecipar. Então, o cliente falando dessa questão da cidade, da região, se de estar próximo ou não, precisa ser antecipado, precisa trazer à tona.
Olha, seu cliente, eu vi que você fala de tal lugar, eu falo de outro lugar aqui. Deixa eu explicar uma coisa para você. Inclusive, eu tenho muitos clientes aí na sua região. Graças a Deus, acabei ficando bem conhecido até. Não foi à toa que você me achou, né? Por essa especialidade. E é uma grande novidade para você, porque o judiciário mudou, se modernizou. Agora as petições são online, são digitais, as audiências são online. E isso permite que você não fique mais limitado àquele advogado do bairro. Ah, eu tenho que escolher Sim, o mais próximo. Agora você pode contratar o melhor, não o mais perto. E você me encontrou, não foi à toa. Então, a parte mais difícil, Dona Maria, Seu João, já te antecipo que você já fez, que foi ter encontrado um advogado especialista nesse assunto. Agora, daqui em diante, deixa comigo, que o seu caso está na minha mão, vou te ajudar. A parte mais difícil você já fez. Até parabéns, alguém te ajudou, você conseguiu me achar sozinho. Poxa, meus parabéns. Sempre parabenizo o cliente, né? Nunca, até quando ele assinar, isso é até uma técnica de venda. sim. Eu falo assim, poxa, obrigado por nos contratar, obrigado, como se você estivesse precisando daquele honorário. É parabéns. É, Parabéns por ter parabéns. tomado essa decisão, né? Parabéns. Perfeito, cara. Então, falta de técnica comercial é uma das coisas assim que derruba e derruba bonito, né? Porque eles acham, os advogados acham que é só ir na lábia, não, sentou aqui na minha frente, no tete a tete eu domino, né? E aí eles tomam um banho que se marketing é uma novidade, que dirá setor comercial profissional, né? Eu percebo, Jean, que o sarrafo ele está aumentando cada vez mais e quem não atuar de maneira empresarial, profissional, ele vai ficar para trás ainda mais do que está ficando. Isso de certo ponto é bom, porque a gente precisa profissionalizar esse negócio. Não dá para uma advocacia ser tão amadora, o advogado ser tão procrastinador, o advogado ser tão preguiçoso, é literalmente preguiçoso. Eu vejo advogado que sequer se dá o trabalho de alimentar uma agenda, né? Tudo na ponta É, de um papel. Então, tipo assim, com tanta tecnologia, com tanta facilidade que você tem na sua mão, você sequer se empenhar para entender essa mudança geracional, essa mudança de comportamento social, é algo que tem que chamar, né, muito atenção para a tua atuação. E aí, essa parte empresarial, ela vai incidir diretamente e é algo muito interessante, porque hoje, por exemplo, tem muitos jovens advogados nos assistindo aqui, por exemplo. Às vezes não tem nenhum dinheiro para fazer um investimento maior. Mas hoje, com inteligência artificial, você pode, por exemplo, através da função de pesquisa profunda, Deep Research, que tem no ChatGPT, no Gemini, no Perplexity, no Claude, eu acho que tem também, que são pesquisas profundas que elas fazem uma varredura em toda a base de dados, faz uma análise profunda daquilo que você está pedindo. E para os meus alunos, por exemplo, eu já estou ensinando para aqueles que indecisos, que não sabem muito bem direcionar quais tipos de nichos ou produtos que eles vão trabalhar na advocacia, fazer uma pesquisa mercadológica de comportamento social ligado aos produtos, pensando na como estão a aceitação de teses nos tribunais, uhum, primeiro ponto, e segundo ponto, a questão da baixa inadimplência. Então, ele já consegue, por exemplo, identificar quatro, cinco produtos ou quatro, cinco teses que derivam novos produtos através da pesquisa profunda dessas inteligências artificiais, inclusive o Gemini dá para você fazer de graça, você já consegue ter uma noção muito boa. Pô, peraí, o que é que eu vou ficar colocando energia, talvez, em um produto que eu vou até ganhar, mas eu tenho uma inadimplência forte lá na frente na área de execução. E aqui eu tenho uma adimplência bacana na área de execução e uma recorrência bacana. Vou colocar energia nisso aqui. E com a própria inteligência artificial, você continua depois dessa pesquisa, criando o teu público-alvo, criando personas adaptativas, né? O cliente inconsciente, o semi-inconsciente, o que é que precisa, o cliente inativo, enfim. E através disso você vai para a sua linha editorial, cria roteiros, vai fazer teus vídeos e muda a perspectiva da sua advocacia. Isso sem investir sim. praticamente nada, só energia. E o que falta muito isso, porque o que eu vejo muito na advocacia? O famoso autoemprego. A pessoa fala assim, ah, tem um escritório, sou autônomo. É raro o caso que não é assim, mas É. é tiro e queda. A pessoa fala autônomo, eu falo, ah, você inventou um emprego para você mesmo. Você não é dono de escritório. Lógico, fazendo todos os parênteses aqui, você não começa o escritório sozinho já empregando um monte de gente. Mas você já tem que ter essa mentalidade de que você criou uma empresa. Então, coisas básicas. Você comentou da agenda. Até hoje a gente recebe pedido de orçamento, fala, ah, vamos agendar uma demonstração aqui sem compromisso. A pessoa, ah, pode ser quinta, quinta, dia primeiro aqui, de manhã tá bom para mim. Eu falei, mas é feriado, senhor cliente? Ah, é mesmo.
não estava olhando a agenda. Então, você não usa a agenda. Desde 2013, a minha vida é baseada em agenda. Até para fazer a barba tá na agenda. Porque Tudo. não tem essa assim, esqueci, mas não era para lembrar. A sua mente tem que estar livre para outras coisas. Isso aí tem que estar em agenda, atendimento, horário, prazo, enfim, tarefas do dia. Tem que estar em agenda é o mínimo. Se você é um profissional, o mínimo é você ter uma agenda, de preferência não a de papel, né? Que, enfim, Uhum. porventura a tia da limpeza passa ali e some com a sua agenda, acabou sua vida, né? Então, que seja digital, em nuvem, as coisas em nuvem, né? Pelo amor de Deus, né? Dá uma pane no seu computador, perdeu tudo, né? Então, se atualizar. E uma coisa que você falou e é tiro e queda. Então a pessoa não tem aquela visão empreendedora. Então ela tem o autoemprego, então estragou a lâmpada aqui do escritório. Às vezes até tem uma secretária, um estagiário. Não, não, pode deixar que eu no caminho do escritório, eu passo lá na loja, eu pego a lâmpada, aí eu vou mostrar que eu sou pau para toda obra aqui, ó, vou mostrar como é que se faz. E trocar a lâmpada não faz teu escritório crescer, cara. Não mexe um centavo no seu financeiro. Você é a hora mais cara da advocacia trocando lâmpada. Chama o eletricista. Ah, eu sei fazer. Chama o cara, velho, para arrumar esse cano, para arrumar esse negócio e foca na sua atividade. Você tá fugindo da sua atividade, que é fazer o escritório crescer. Primeiro você vai ter uma estrutura ali que você vai ter que fazer ele funcionar a princípio, mas isso é temporário, porque depois quem faz o escritório funcionar são os funcionários. O dono faz o escritório crescer e fica com essa mentalidade de, não, eu que vou meter a mão na massa. Não, todas as reuniões de comercial tem que passar comigo. Não, é impossível alguém se tornar cliente sem vir falar comigo. Não, a petição eu sempre tem que dar uma revisadinha. Beleza, quando você tá bem no comecinho do jogo, é isso aí mesmo. Mas visando em ser uma advocacia que funcione sem depender de você, que a ideia não é você ser o médico atendendo, fazendo plantão, é você ser o dono do hospital, essa que é a moral da história. Ou vocês acham que Nelson Williams faz petição e dá uma olhadinha no processo, por acaso, né? Então, pegando ele como referência aqui. Então, essa mente empreendedora que faz muita falta. E aí, abre-se a franquia que mais cresce no Brasil, que é o Aluga-se. Eu vejo muitos advogados com potencial, mas eles não têm resultado, porque eles não sabem empreender. Ele fala, não, sou muito bom, eu faço um serviço de excelência, vou alugar uma salinha ali, vou botar uma fachada bem legal, vou fazer uns cartõezinhos de visita, inclusive estou com um aqui, que eu recebi esses dias de um colega advogado, ainda existe, ó, ainda existe cartão, estão imprimindo Existe. ainda. E fala assim, agora é só esperar. E não tem nada a ver. É igual eu saber fazer bolos e abrir uma loja de bolo, não tem nada a ver. Fazer bolo não interessa. O que interessa é eu saber vender o bolo. Se eu não sei atrair clientes, influenciar a decisão deles de contratação, eu não tenho nenhum negócio, eu só sou um fazedor de coisas. E fazer coisas não dá dinheiro, dá coisas feitas. Fazer bolo não dá dinheiro, dá bolo feito. É vender o bolo que dá dinheiro. Então fazer petição não dá dinheiro, dá uma petição feita. Atrair clientes, ter uma visão empreendedora na advocacia, delegando atividades, não sendo você, lembra muito disso, né? De que não é você que vai fazer, você vai ser o técnico não entra em campo, o técnico é o técnico. Então, temporariamente, você vai estar jogando, beleza, mas você já tem que ter essa visão que você vai ser o técnico, você vai sair de campo. Então, ter processos, ter gestão, e tudo isso para organizar algo tem que primeiro existir. E aí que a gente entra e faz uma bagunça, né? Quando vem a nossa assessoria, começa o caos, porque é lead chegando pelas tampas, assim, não dá conta de atender, é fogo no parquinho mesmo, que é justamente para ter caos, cliente fechando, dinheiro entrando, aí depois organiza. Então é o inverso da bandeira do Brasil, né? Que é ordem e progresso, é o contrário. É É progresso programa. e depois ordem, né? Então, essa falta de visão empreendedora, e graças a Deus hoje tem grandes nomes, né? Batendo nessa tecla, né? Até poderia citar alguns aqui, mas até para não ser injusto, deixar alguém de fora, mas vários nomes ali que a gente vê hum, que começaram talvez com a grande bandeira do marketing jurídico, mas viram que assim que resolve o problema da falta de clientes, cria-se outros, que é Um problema. gestão, finanças, a parte comercial, e aí grandes nomes aí já estão despontando nessa linha que tem mais a ver com empreendedorismo jurídico, né? Perfeito. E assim, eu acho que é interessante porque a mentalidade é o que diga, porque eu tenho a metodologia do advogado 5.0 que está ligado também a IA e marketing, mas também do escritório 5.0 que dá ensejo à minha mentoria. E o primeiro passo da mentoria é a gestão de mentalidade, que é exatamente, mesmo que ele não tenha equipe ou que tenha equipe pequena, ele entender o tripé ali do estratégico, tático e operacional, para ele onde é que ele vai se situar, onde ele vai se localizar
já na montagem do plano dele, ele consegue cumprir o semestre da mentoria muito tranquilo, porque ele já sabe que ele precisa montar fluxos em cada parte dessa. Para quando ele for começar a escalar, ter tudo montado, para não ser exatamente isso que você falou, né? O progresso e ordem. Não faz sentido você começar a botar um tanto de cliente dentro e depois você fala, não, peraí, vou fechar as portas aqui 2 meses, vou organizar meu negócio, depois vou É. voltar com tudo, porque agora eu já sei onde está. Então, essa gestão de mentalidade, ela é muito importante, e para quem está assistindo a gente e quer empreender na advocacia e quer expandir de fato, já começa a entender cada setor como essa maneira, né? Se posiciona ali na pessoa das estratégias, que vai criar as estratégias para aquele setor, para funcionários operacionalizar e entender que delegar não é delargar, né? Você vai delegar, vai ver métricas, vai analisar, vai estar por perto. Eu gosto de pegar o exemplo da mãe que vai na praia com o pai e leva a babá da criança. E ela levou a babá porque ela queria descansar, não queria nem contato com o choro da criança. Aí ela tá aqui tomando uma água de coco sentado com o pai e a babá tá lá no mar com a criança. A babá pega no celular, olha para o lado, a criança começa a entrar no mar e parece que vai se afogar. A mãe, por ter delegado, é óbvio que ela vai lá, vai intervir no mar para pegar a criança de volta. Não é porque ela delegou que ela derlagou. Não, muito pelo contrário. Então, se você está vendo que um pepino vai acontecer ou está acontecendo, é hora de você gerenciar, mas você precisa ter métricas, KPIs, você precisa ter alguma coisa, dados. Eu estava conversando com um mentorado ontem e ele falou assim, Rafael, eu estou querendo ver uma questão aqui ligado a um novo produto que eu estou querendo criar numa carteira, porque eu entendi que onde eu estou atuando não está vindo cliente. Aí eu perguntei, pergunta básica, me passe os dados do processo comercial, da quantidade de leads que estão chegando e por que que você não está convertendo? Deixa eu entender as objeções. Eu não tenho esses dados. Aí você, por processo de intuição, por processo meramente intuitivo, achismo, você quer migrar. Então, assim, a advocacia ela não tem realmente dados, nem dados comerciais, dados financeiros, meu Deus, tudo planilhado, às vezes. Tem mentorias que eu pego, eu dou até risada. Que eu pergunto como é que você controla o comercial? Não, eu tenho uma conta, eu sei quanto entra e quanto sai. O que sobe é o meu faturamento. Meu Deus Aí do eu falo, céu. meu irmão, aí a gente vai ter que trabalhar muito sobre isso, né? É o que tem, é o É. cenário. E mistura conta pessoal, e paga a escola do filho com o cartão do escritório, e aí pega cartão da esposa para colocar na conta de anúncio, e é aquela bagunça toda. Então, assim, não tô fechando contratos, não tô batendo minhas metas. Muitas vezes não é culpa do marketing, nem culpa de vendas. É culpa do gestor que não tem os dados. Então, quantos. Quanto que. Meta. Eu pergunto, beleza, vamos fazer um projeto aqui para aumentar seu faturamento. Qual que é a sua meta? Ah, não tem uma meta assim. Fala, poxa, então parou, parou. É entrar no Uber e o Uber perguntar para onde vai? Ah, vai tocando aí, conforme for, a gente vai vendo. Ele vai mandar descer. Fala, não, desce aí, seu maluco, vou chamar a polícia. Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, qualquer resultado serve. Se não der nada, tudo bem, então. E aí não tem nenhuma meta. Então, meta, qual que é o seu ticket médio? Ah, varia, Jean. Claro, por isso se chama ticket médio. Esse é o nome, justamente porque varia, né? Se você tem um produto jurídico ali, um trabalho que é 3.000 e o outro 9, beleza. Então o ticket médio deu 6 aí na média. Beleza? Maravilha, né? 9 mais 3 é 12, dividido por 2, tá feita a média, 6 de ticket médio. Então o ticket médio aí a gente sabe. Beleza, tem que bater essa meta. Então eu cobro mais ou menos esse tanto. E qual que é a sua taxa de conversão? Não, não sou convertido, não, sou desviado. Não, tô falando de conversão comercial, né, meu amigo? De quantas reuniões você precisa fazer, quantas apresentações de proposta para você fechar um contrato. Ah, metade mais ou menos, assim, na cabeça, como você mesmo falou. Uhum. Então, não tem isso registrado ali, e sem isso a gente não sabe fazer essa conta inversa. Então, eu quero fechar um novo contrato por semana, com um ticket médio, um BPC Loas, que seja. Então, vou faturar 9.000 com BPC Loas, um exemplo apenas. Sim. Beleza? Então, eu quero fechar um por semana. Quantas reuniões, quantas demonstrações de propósito eu tenho que fazer?
Ah, tem que fazer umas quatro, minha taxa de conversão é 25%. Beleza. Para essas quatro propostas serem feitas, vamos supor que a gente faria uma reunião, agendaria uma conversa. Quantas eu tenho que agendar? Porque não é todo mundo que eu agendo que comparece. Ah, então eu teria que agendar umas seis ou cinco, por exemplo, para ter um 80% de comparecimento, comparecer os quatro. E desses cinco, quantos contatos o marketing tem que gerar? Porque nem todo mundo que achou interessante essa oportunidade de ter um benefício, né? Ele é qualificado, às vezes ele não tem a idade, não tem o direito, não estou falando com quem decide, na verdade ele clicou e quer falar de outra coisa, então talvez uns 20% de aproveitamento. Então eu teria que, se eu vou fazer a minha meta ali de cinco agendamentos, eu tenho que falar com umas 25 pessoas. E isso vai nos dando clareza. Então, 25 pessoas, o custo do lead está uns R$ 10. Então, eu teria que investir R$ 250. E é marketing, né? Matemarketing, né? Então, é uma matemática aplicada ao marketing. Então, você precisa fazer famoso funil ali comercial para colocar a sua meta, com quantas pessoas tem que falar, tal. E aí, tendo esses dados, acompanhando semana após semana, você não fica às cegas, né? Ah, não bati a meta, não fechou nada. Aumenta o marketing. E às vezes a parte de marketing está certinho. O seu furo está sendo em não comparecimento. Você marca 5 reuniões e comparece um, comparece dois, porque você não falou o quanto é importante para o cliente. Muitas vezes o cliente até falou assim: não, pode marcar, ele só queria se livrar de você, desligar essa ligação o mais rápido possível. Não Verdade. ficou demonstrado para ele o porquê que é importante essa ligação, o que que ele tem a ganhar. Não agendou muito longe, não confirmou um dia antes, não confirmou no dia. E sem esses dados, você fica cega. Aí você coloca, tá com o balde furado e abre mais a torneira do marketing. E é isso aí que você falou: falta de dados, falta de gestão, né? Esse é um ponto crucial. E hoje com IA, dá para você, por exemplo, resolver esse problema do agendamento, né? De notificar a pessoa antes, um dia antes, 2 horas antes, 30 minutos antes, pedir uma confirmação, mandar o link, tudo com fluxozinhos criados, por exemplo, pelo Make, Make AI, quem ainda não conhece, pode conhecer, ela é bem intuitiva, não precisa você entender de programação. Mas no YouTube você aprende aí a assistir o Make. Lá no meu curso também tem um módulo de Make em que você pode, por exemplo, criar uma automação dessa, onde a pessoa vai agendar a reunião contigo e o fluxo criado vai fazer com que alerte um dia antes, alerte no mesmo dia, né, peça uma confirmação, para que você evite, por exemplo, da hora de chegar na reunião, o cliente não senta. É a grande dor, por exemplo, e você é expert nisso, da área previdenciária, do famoso lead sem consciência. E, pô, manda um monte de lead aqui, ó, agenda a reunião, o cara quer falar de BPC, não senta na reunião, não aparece, não liga, o cara não atende, o cara sumiu e fica aqui enchendo minha agenda. Esse marketing só me traz lead desqualificado. Aí começa para a agência de marketing, dá pau na agência de marketing. Mas, na verdade, a gente não teve ali toda essa condução inicial de uma maneira inteligente. E sobre esse papo, ele é muito interessante quando a gente vai falar, porque eu acho que tudo isso se resume à diferença de gerações, a forma que a gente comunica, né? Porque a gente passa de uma geração de advocacia que vem daquela geração ali mais pragmática, né? Aquela geração que valoriza muito a autoridade, a autonomia. Ela é daquele tipo de e-mails profissionais, enfim, aquela geração que eu falo da geração X. Depois tem a minha geração, a geração Y, que ela é mais autêntica, ela é mais envolvente, ela estava lá um pouquinho na geração X, mas entende mais da modernidade, já começou ali a pegar o mundo digital depois das redes sociais. E a geração Z, que é essa que já nasceu dentro do seio digital, que é essa galera da jovem advocacia, que já entende a advocacia de uma nova maneira, já enxerga de outra perspectiva, e o que eu percebo que fica meio que essa guerra geracional, né, dos jovens advogados com advogados experientes, os advogados experientes criticando muitos jovens que fazem coisas diferentes, enquanto na verdade a gente precisava entender toda essa diferença geracional e pensar a advocacia como um só. Como é que a gente pode fazer esse organismo evoluir para que eu tenha concorrentes que não são concorrentes destrutivos, mas sim concorrentes que vão elevar o padrão do meu serviço. Porque se, por exemplo, a gente grita muito, né? Está desvalorizada, paga baixo, advogado cobra, faz aviltamento de honorários, mas é porque a sociedade foi educada assim. A sociedade É. enxerga a advocacia dessa maneira. Então, por vezes, pelo ego, pela autoestima do advogado ser tão baixa, na hora que ele cobra honorários que, em tese, seriam justos, e o cliente pechincha e ameaça ir embora porque o doutor fulano de tal do outro escritório faz isso e ele aceita, por exemplo,
ele de fato ele entra na regra do game e ele aceita viver essa situação com a autoestima baixa e começa a reclamar do AB, começa a reclamar da faculdade, aí ele esquece de pensar soluções para a advocacia, ele vive na base do reclamar do sistema, né? E o sistema tá aí, o sistema tá aí, basta você entender como ele é e jogar a regra da melhor forma possível. Então eu penso que quanto mais advogados experts, né, que buscam ali especialidades e buscam se aprimorar com soft skills, né, como melhorar a comunicação, porque é inconcebível que advogados não se comuniquem bem. É um É, absurdo. A gente vê muitos advogados que não conseguem se comunicar, se transmitir. Aí você bota, por exemplo, um advogado para fazer uma conversão de contrato, né, com o cliente. O cara treme, fica suado, não sabe como conversar, não sabe como, né, vender, vamos assim por dizer. Então a gente vê muitos problemas ligados à liderança também. Todas essas soft skills que vão levar você para a próxima etapa. E eu acho que isso é muito importante. Você quer ver uma coisa que eu vejo que é um problema crônico da classe, de não enxergar oportunidades? O que é tendência no mundo e na advocacia para os próximos 2, 3 anos? Inteligência artificial. Quantos advogados, Jean, você está vendo se especializando em IA, por exemplo, para ser contratados por grandes bancas que vão precisar de advogados especialistas em IA e vão pagar muito bem? Se esse cara, por exemplo, eu não quero advocacia autônoma, eu quero me especializar em IA e ser contratado por escritórios grandes que vão precisar. Então ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. O mínimo que é falar, pô, surgiu um nicho novo. Eu sei que é um nicho novo, não é dúvida, é nicho novo. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui, já que minha advocacia está meio que saturada, eu estou sem perspectiva. é, Fica aí, em congressos da OAB, só ouvindo direito processual e direito material. É é. isso. Esse é o cenário. Ou também ouvindo live, podcast como esse, né? Fala, poxa, não, interessante, né? Qualquer hora tem que ver isso aí. E informação É. sem ação não gera nenhuma transformação. Saber, escutar tudo isso que a gente falou aqui e não colocar em prática é a mesma coisa que você não ter ouvido nada. Não vai ter adiantado nada você só ouvir tudo isso aqui que a gente falou e não colocou em prática, né? E até para a gente dar uma dica final, prática, né? Já caminhando para o final, quando o papo começa a ficar cada vez melhor, né? Vai ficando cada vez mais alinhada e acaba, né? Parece série da Netflix, né? É o finalzinho É. que fala, puxa, queria Aí ver a um gente pouco faz a mais. parte 2 em outro momento, entendeu? Aí o Pode público pede ser. aqui, curte nosso podcast aí, comenta bastante para ter a parte 2. Maravilha, maravilha. E o que que faltou nesse para a gente comentar aí, né? Exatamente. E já caminhando pro final, talvez uma sugestão que a gente poderia dar uma dica prática, assim, né, para os advogados. Uma coisa que eu vejo nessa etapa de crescimento, crescimento é desconfortável. Eu vejo muito medo nos advogados de, não, mas espera aí, deixa as coisas melhorarem, aí eu contrato alguém, deixa as coisas melhorarem, aí eu invisto no marketing, né? E vai melhorar como? O que que você vai fazer diferente para ter um resultado diferente? Então, é saber conviver com o caos. O sucesso é uma visita ao caos. Então, se o pneu não está cantando na curva, você está passeando na advocacia. Se o problema é sempre o mesmo, eu faço isso. Às vezes os clientes entram em contato conosco, não fecham. Passa um ano, eu ligo de novo. Eu falei, e agora? Está podendo investir? Vamos fazer? Ainda não. Falei, meu amigo, você reparou que você é um retrato? Você está parado, é uma foto, uma fotografia. Você está parado no tempo. Daqui um ano eu vou te ligar de novo. Você vai me responder o quê? Você percebeu que você está repetindo de série? Ah, mas eu sou advogado há 10 anos. 10 anos ou 10 vezes um ano? Você está repetindo. Sempre o mesmo problema. Ai, dificuldade, os colegas, a outras tentando, ai, a OAB não ajuda, piriri, pará. Beleza. Outro ano. O disco não muda. É como se você fosse para a escola, hoje é dia de prova, é sempre as mesmas perguntas. Você não percebeu ainda que fala, opa, eu tô na mesma série, ano após ano. Se eu não tenho problema novo, eu tô repetindo de ano. Então, a questão é, puxa, tempo, prazo, horário, agora venci isso. Tô comprando tempo. Puxa, agora encontrar gente boa para trabalhar, agora cliente já não é mais o problema, agora encontrar gente boa, beleza. Puxa, agora gestão. Como é que eu divido o meu escritório aqui em estratégico, em tático, operacional? Como é que eu coloco sistema? Como é que eu coloco inteligência artificial para não ter retrabalho, reduzir erro, ter indicadores? Então, se você não está se expondo a problemas novos, isso é um retrato, está parado no tempo. Então, uma
uma dica que eu daria aqui. Depende muito do seu momento, mas você precisa. Tudo começa ali, talvez a grande maioria ainda está nesse momento de clientes, ainda é o que está travando. Então, para você conseguir clientes, não depender só de indicação. Inclusive, tem técnicas para você pedir indicação, né? Ser cara de pau e literalmente pedir. Simples assim, pedindo para que te indique, né? Ajuda o cliente e fala, ó, se você gostou aí, uma forma de me avaliar é me indicar alguém parecido com você, me indica pelo menos 3 clientes aí, né? Enfim. Mas o que eu diria é gerar oportunidades através de estratégias de marketing. Aí tem estratégias gratuitas, que vai ser num ritmo menor, estratégias pagas que vão te acelerar, mas não deixe a parte comercial de lado, porque o que muda o jogo é a forma que você atende ali. Então, até vamos deixar na descrição, né? O Dr. Rafael comentou, vai deixar um presente pra gente aqui, né? Então, vamos deixar o link nos comentários. E junto com esse link, logo a seguir, junto ali, vou deixar também um material para vocês, todos que estão nos ouvindo, ouviram até agora, né? Tiveram a paciência e a audiência aí de nos ouvir até agora. Um link ali com um procedimento comercial. O que que eu recomendo que vocês façam desde quando o cliente dá um olá, quero saber mais, olá, é da advocacia, até você assinar a procuração, até fechar o contrato, passo a passo que eu recomendo para você vencer essas objeções, como fazer esses follow-ups, como utilizar um CRM na prática, opções gratuitas de CRM, opções pagas. Então, vou deixar esse presente aí. E fica esse desafio. É um caos, é desconfortável, crescer dói, e se você não tá vivendo esse caos aí, delegar vai ser difícil pra caramba, vão errar. Obviamente, você também deu um show na sua primeira audiência, na sua primeira petição, ou também você já deu umas mancadas. Então, isso aí vai ser necessário, vai ter que deixar o pessoal errar mesmo, não delargar, como o Rafael mesmo comentou, mas isso aí vai fazer parte, porque a ideia é que você não faça mais. E isso envolve delegar, treinar, desenvolver lideranças, né? E é sempre isso, ter novos desafios. Então fica de olho nisso. Se você está repetindo aí os mesmos problemas, é um sinal que você está rodando de ano aí. E fica à vontade aí, doutor Rafael, para dar o seu recado final, sua dica final. Vende teu peixe aí também, deixa as redes sociais, a gente deixa na descrição desse conteúdo aí, mas fica à vontade aí para dar uma palavra final aí para o nosso conteúdo. Maravilha, maravilha. Perfeito o que você falou, e eu enxergo isso muito ligado à questão da autoestima do advogado, da autossabotagem. Ele tem dois medos. Ele tem o medo de fracassar, por isso que ele não investe, que ele tem medo de ficar sem dinheiro, e ele também tem o medo do sucesso, porque ele tem medo de alcançar esse sucesso. Então, esses dois medos travam ele de uma forma e deixa dentro dessa zona de conforto desconfortável que ele não consegue sair dali, né? E para você se mover, dar o próximo passo, você tem que pelo menos pisar na lama. E as pessoas elas querem pular a lama para chegar no êxito. É como se você de fato quisesse um caminho perfeito. E infelizmente não vai existir o caminho perfeito. Ninguém, né? Não vai existir o caminho perfeito. A não ser que você seja filho aí de, né, do Nelson Williams e vai assumir, mesmo assim vai ser uma pepino gigantesco assumir um escritório daquele tamanho. Vai ser É. sempre uma dificuldade, independente de qual canto você esteja. Então, sobre pisar na lama, eu acho que é muito sobre isso. Comece, bote um pé na lama, sinta, se mele mesmo. Depois que criou coragem, bote o segundo pé, vai aos poucos, porque é saindo dessa zona de conforto que você consegue dar esse próximo passo. E hoje você tem essa aliada, né, Jean? A inteligência artificial. Você pode, por exemplo, antecipar coisas que você sequer poderia ter acesso a essa informação. Como, por exemplo, um modelo de gestão de escritório de advocacia que vai dar certo contigo. Cara, em outro tempo, eu teria que fazer um network gigantesco para começar a captar modelos de gestão de escritórios diversos, para tentar entender o meu e se adaptar. Hoje, com IA, você pode obter essas informações em uma tarde e montar um modelo de gestão muito bem feito com inteligência artificial, bem treinada, com os prompts ideais. Então você percebe que a informação está na sua mão, só que você tem que reduzir a quantidade de dependências de respostas rápidas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem mais paciência de aprender. Então, por exemplo, você não quer entrar no meu curso de inteligência artificial, porque lá eu ensino. Você quer comprar algo que já vai implementar direto no seu escritório.
E isso você vai replicando para todas as outras áreas da sua vida. Por quê? A gente está consumindo demais, consumindo, cansado, cansado, cansado. O tempo que você investe em inteligência artificial para sobrar para a sua vida, você está fazendo o quê? Botando mais trabalho, porque você quer faturar mais. Então você vai cansando, 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 e essa curva de aprendizado ela vai estagnando. Ontem eu dei uma palestra numa faculdade, e eu repito isso aqui, que me perguntaram assim ontem na faculdade: Rafael, qual a sua preocupação com o uso de inteligência artificial da advocacia? É a substituição? Eu falei, não, a substituição longe de me preocupar. O que me preocupa é a imbecilização jurídica, de estarmos criando imbecis jurídicos dependentes e reféns da inteligência artificial que não conseguem mínimo raciocínio jurídico mais sobre aquilo. E isso me preocupa muito, porque cada vez mais me parece que a gente está buscando esse local que é bom, lógico que é bom, acelerar processos, lógico que é, mas e a mente pensante por trás? Porque depois da Uhum. inteligência artificial vem o quê? Vem outra onda. Assim como foi a mudança do processo físico para o digital, a mudança dos celulares daquela forma para os iPhones, as redes sociais que chegaram. Então, assim, a gente vê que a cada década vai mudando a forma que a sociedade vai se comportando e como você, gestor e líder de escritório, se comporta. E se você não consegue ter esse raciocínio crítico, essa forma de pensar, que está muito ligado à sua cultura, às vezes está ligado à sua raiz histórica de familiar. Eu venho de uma família que empreendedorismo, misericórdia. Só pensava em concurso público. Eu sou o primeiro da família a quebrar essa linha e ser um advogado empreendedor, porque a gente só tinha uma advogada na família e o resto tudo concurso ou CLT. E no momento que eu falei assim, eu não quero ser esse tipo de vida porque eu não consigo me encaixar dentro de um cantinho só, eu sou uma pessoa que quer viajar o país inteiro, trabalhar de qualquer canto, bomba, 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 bomba. Então, essa carga familiar poderia ter me afetado, mas não deve afetar. E é isso que muitas das vezes você, advogado, tem que olhar não para o sintoma. Por que, que o advogado tem um problema? Porque ele olha qual o sintoma, não tem dinheiro, não tem cliente. Abre uma caixinha de pergunta agora aí no Instagram. O que é que está te travando na advocacia? Falta de cliente, 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 falta de... Mas a falta de cliente é um sintoma. Onde é que está a raiz? Aí ninguém observa. E aí você precisa observar. Então é isso que eu enxergo, tá? Deixo aí também minhas redes sociais, tem aí na descrição, rafaelcardoso.adv, Rafael Cardoso com PH. Abri há mais ou menos uns 20 dias uma formação de inteligência artificial para advogados, onde eu ensino a implementação de IA, tanto do nível mais avançado, mais amador possível, você nunca mexeu, você já sabe, a um nível mais avançado com automações inteligentes para dentro do seu escritório. E essa formação ela está muito bem robusta, com aulas ao vivo, que eu chamo da aula secreta de IA. Nós temos grupos interativos, nós temos a formação de assistentes para dentro de escritórios. Tá lá no link da minha bio do Instagram, você tem todos os detalhes também. Qualquer coisa me chama no direct. E é isso, Jean. Pô, cara, esse papo aqui foi Entendeu, né? federa, gostei. Legal, legal. Maravilha, maravilha. Então, com certeza, vamos ver, dependendo dos comentários aí, a gente faz uma parte 2 que assunto faltou. Vamos deixar todos os links aqui na descrição. E é isso, às vezes sobre essa questão da família, né? Às vezes ela desacredita, fala, tenta concurso, abrir um concurso na prefeitura, acho que você deveria fazer. Uma frase que eu ouvi e me marcou muito é: quem mais te ama não é capaz de te ajudar. Porque essa pessoa, seu familiar, seja um cônjuge, seja pais, eles querem o seu bem e você prosperar na advocacia vai ser extremamente dolorido e desafiador. Então, é sofrimento mesmo. É sofrimento, é suar sangue e esse é o caminho de sucesso. É uma visita ao extremo. E eles vão te sugerir pega leve, não trabalha tanto, né? E é É. justamente isso. Só que é importante a gente fazer a tarefa de casa para não confundir trabalho duro com trabalho burro. Às vezes a gente tá ali trocando lâmpada do escritório, não é isso que a gente tem que fazer isso só faz o escritório funcionar, não faz o escritório crescer. Então é ter a visão empreendedora e com certeza a gente precisaria de um segundo papo para dar sequência aqui. Mas rendeu demais, adorei a nossa conversa, doutor Rafael. Agradeço aí toda a audiência e não deixe de colocar nos comentários aí. Isso nos ajuda a produzir mais e melhores conteúdos para vocês. Um grande abraço, até mais. Valeu! Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.